Meus irmãos, vamos dar continuidade ao estudo do 10º mandamento, não cobiçarás. Nós lembramos aos irmãos que esse mandamento revela a disposição do coração humano. Ele é muito importante, né, por causa desse aspecto. É um aspecto muito importante, revelar a disposição do coração humano. E por que ele é importante, extremamente importante? Porque somente a palavra de Deus, irmãos, penetra profundamente ao ponto de alcançar o coração. Somente a lei de Deus vai profundamente para alcançar o coração. Mesmo que você tente, você não vai conseguir. Mesmo que você se esforce, use todas as suas forças, toda a sua diligência, você não vai conseguir entender o que está no seu próprio coração. Os irmãos sabem já o que é que diz Jeremias 17:9. O coração é enganoso. Então, ele lhe engana. Ele lhe engana nas suas melhores intenções. Preste atenção nisso, irmão. Você não pode confiar na sua intenção. Você não pode. Olha só, veja bem o que eu estou lhe dizendo. Você não pode confiar na sua melhor intenção, na sua boa intenção. Quem está dizendo isso é a palavra de Deus. Todas as suas intenções, todos os seus planos, seus atos, seus pensamentos, eles têm que estar submetidos à Escritura, à palavra de Deus, ao escrutínio da palavra de Deus. Você tem que submeter ele a Deus. A Bíblia manda você examinar, se examinar, mas também a palavra de Deus manda que você submeta a Deus esse exame. Lembra do salmo que diz assim: sonda-me, ó Deus. Olha, a análise, irmãos, última e final, sempre é de Deus. Você tem que fazer a sua análise. Sempre lembra os irmãos, Paulo disse o tempo todo: examinai-vos a vós mesmos. Então, faça a sua análise. Eu lembro, mas a Bíblia diz também, você tem que fazer a sua análise, mas você não pode confiar só na sua análise. Você não pode confiar só nela, porque ela diz que a palavra é quem penetra. Jeremias 17:9, que citamos, nos diz que nosso coração é enganoso. E o Jeremias, o próximo versículo, que é o 10, diz que Deus é quem conhece o nosso coração. Então, eu devo fazer essa minha análise e submeter tudo a Deus, por meio da sua palavra. E nós vimos a exaltação da palavra de Deus na leitura de 2 de Pedro, capítulo. Nós vimos a diligência, né? Pedro dizendo aos irmãos para se esforçar, veja como também parece aquela mesma linguagem que Paulo utilizou, que nós estudamos em 1 Timóteo, quando diz assim: ó Timóteo, fazendo isto, salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Veja, se não é a linguagem aqui de 2 de Pedro, capítulo 1, você vai confirmar a sua eleição e vocação. Como confirmar? Já não depende de mim. E a responsabilidade humana nunca foi ausente, irmão, da palavra de Deus. Nunca foi ausente a responsabilidade humana. Ela está sempre presente. Então eu preciso agir, eu preciso atuar, eu preciso me esforçar. E eu preciso entender que, por mais o meu esforço e tudo que eu tenho, minha análise, minha avaliação, ela não é suficiente. Eu tenho que me submeter à palavra de Deus. Por isso que nós estudamos. Nós vemos que este mandamento ele revela a disposição do meu coração. Então eu tenho que estar atento a isso. E os irmãos sabem que a minha vontade, o meu desejo, por melhor que seja, muitas vezes não é o desejo de Deus. Eu gosto de lembrar daquela vontade de Paulo, que Paulo tinha de pregar a palavra num lugar, não foi? Os irmãos lembram qual era o lugar? Hein? Ele queria ir para um lugar, Bitínia. Olha, eu tenho um desejo, era uma viagem missionária, pregar a palavra. Aí Deus disse: olha, passa a Macedônia e ajuda aquele povo de lá. Não era uma boa intenção do apóstolo Paulo? Estava correto? Estava de acordo com a Escritura? Mas era o plano de Deus? Não. Então você precisa se submeter seus planos a Deus, seu coração, porque isto pode não ser a vontade de Deus. Se Paulo, irmãos, com toda boa intenção, cumprindo com o seu ministério,
cumprindo com a vocação, né, que Deus tinha dado a ele, aquilo que Deus separou. Ele queria fazer algo que estava de acordo com o chamado de Deus, mas aquilo naquele momento não era a vontade de Deus. Por quê? Porque os meus pensamentos não são os vossos, os meus caminhos não são os vossos. Você tem que submeter ao meu, nós somos servos, nós não mandamos em Deus. Aí os irmãos sabem, às vezes, que o que acontece, às vezes, quando você quer fazer contrário à vontade de Deus. Um exemplo claro na Escritura está Jonas, né? Jonas, irmãos, quando foi contrário à vontade de Deus, ele trouxe prejuízo só para si? Uma pergunta, sim ou não, Aline? Quando Jonas resolveu fazer a sua vontade e não a vontade de Deus, ele prejudicou só a si mesmo? Não, né? Prejudicou mais a quem? Vamos lá, vamos ver para a gente ter uma noção. A gente lembrar, né? Eu sei que os irmãos conhecem a história de Jonas, que foi engolido por uma baleia, não foi? Foi por uma baleia? Não, foi um grande peixe. Olha, está vendo? Um grande peixe. Baleia é peixe, Yasmin? Olha, a Alice já se adiantou, disse, não, baleia é um mamífero. Veja, irmãos, aí o que aconteceu? Jonas desceu, não foi? Saiu descendo, porque era caminho, ele estava no caminho da descida mesmo, ele estava na descida, descendo. Quando você sai da vontade de Deus, irmão, vamos aproveitar isso aqui, está ligado à questão do coração. Quando você sai da vontade de Deus, você está aqui em cima e começa a descer. Você começa a descer. É significativo isso, é simbólico essa descida de Jonas. Jonas desceu, porque ele estava acima do nível do mar, ele desceu para pegar o navio. Mas ele desceu, irmãos, decaiu espiritualmente também. A coisa começou a dar errado. Ele tinha o dinheiro, né, para partir. Ele confiou nas circunstâncias, né? Jonas confiou nas circunstâncias. Ignorou a voz de Deus, confiou no seu coração e se agarrou nas circunstâncias. Muito crente faz isso. Olha, se os crentes ainda hoje fazem isso, eles dizem assim: se Deus não quiser que eu faça isso, então Ele vai me impedir. Tem muita gente que faz isso. Se Deus não quiser, eu não vou chegar lá. Se Deus não quiser, quem sabe Jonas não pensou assim, se Deus não quiser que eu vá, é a pessoa provando Deus, ó. O papel inverte, né? Deus é que prova a gente, mas a gente quer provar Deus. Aí se eu vou provar Deus, de que maneira? Não, Deus me disse que era para ir para lá. Mas se eu chegar lá e não tiver um navio, então eu sei que Deus não quer que eu vá. Mas se eu chegar lá e tiver navio, mas eu vou, não é só isso não. Se eu chegar lá, tiver navio e tiver no dia de zarpar, de embarcar, porque tem navio, precisa se preparar, principalmente naquela época, né? Os irmãos devem imaginar, do mesmo jeito que você vai num avião, o avião tem que estar abastecido, revisado, piloto, né, toda a tripulação. Então ele pensou nisso também. Se o navio estiver lá, se ainda tiver passagem, se eu tiver o dinheiro para pagar a passagem, se tiver a tripulação, se tiver tudo certo, então é um indicativo que Deus está aprovando essa minha opção. Tem crente que faz ainda hoje desse jeito. Isso aí, irmão, você está provando Deus. Deus disse, olha, não faça isso não. Você prova Deus nas suas promessas. Ele disse, faça isso e provai de mim, né? Ou seja, faça a minha vontade e veja se eu não vou cumprir a minha palavra. É diferente, não é assim, faça o que eu não estou dizendo para ver se vai dar certo. Que é isso, irmãos? Não, cuidado, esse mandamento revela a disposição do coração. Você pode estar maquiando a disposição do seu coração por meio de uma boa intenção. E você se convence disso. Você se convence dessa mentira. Você fica alimentando ela tanto tempo na sua mente, que você se convence que aquilo é a vontade de Deus. E você começa a trabalhar fortemente. E mesmo que as coisas vão dando errado, você não consegue enxergar. Porque Deus vai dando os sinais, meus irmãos. Deus vai dando o sinal. Mas você já não consegue enxergar. Porque você está tão
convencido do erro, que você começa a seguir em frente. Mesmo quando, tem uma coisinha ali que parece que não dá certo, mas você dá um jeito e resolve. Aí você vai resolvendo assim, né? Dando o seu jeito. Aí você já não está mais consultando a Deus, porque você está tão certo que você não consulta mais a Deus. Para quê? Eu já sei. Vamos voltar para a gente concluir. O que é que acontece com Jonas? Ele entra no barco. Ele está tão certo que é a vontade de Deus, que ele vai dormir. Olha como eu estou tranquilo, que isso é a vontade de Deus. Estou muito certo, vou descansar no Senhor. Foi lá para o quartinho dele e descansar. Irmãos, o navio estava sendo jogado de um lado para o outro. O povo maluco, preocupado, a ponto de morrer, e Jonas estava como? Tranquilo, deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar, né? E o povo, Jonas, trouxe prejuízo, irmãos, trouxe prejuízo para ele. Olha, a carga do navio foi toda jogada fora, não foi? Aqueles homens ficaram num pavor tremendo. Eu imagino que ali não tinha só aquele barco, não, aquele navio no mar, não, devia ter outros. Foram sacolejados também, irmão, né? Não sabe, a Bíblia não diz. Mas uma tempestade daquela, será que atingiu só um barquinho, hein, Zaqueu? Acho que não, né? Até que aqueles homens jogam Jonas no mar. Importante demais, irmãos, esse mandamento. Revela a disposição do nosso coração. Quando nós iniciamos, né, o estudo do 10º mandamento, nós começamos a ver, né, os deveres, né, exigidos nesse mandamento. E o primeiro dever que nós estudamos mostra que nós precisamos ter pleno contentamento com a nossa condição. Esse é o primeiro dever. A Escritura nos ordena em Hebreus 13:5 a ficarmos satisfeitos com o que Deus, em sua sábia providência, nos concede. E tem mais, isso por confiança, não por fatalismo. Procurei mostrar aos irmãos, né, que muitas vezes algumas pessoas confundem fatalismo com decreto de Deus. Fatalismo é aquela posição mais ou menos assim: não adianta eu fazer nada, eu não vou fazer nada, aquilo que dá para acontecer vai acontecer, eu posso fazer o que eu quiser, nada vai mudar. Eu até chamei os irmãos a refletir: será que isso não é a concepção do decreto de Deus? É não. Mas pastor, a vontade de Deus vai ser estabelecida. O senhor acabou de dizer, mostrou que Jonas quis fazer a vontade dele e não conseguiu. Então adianta a gente fazer alguma coisa? Adianta a gente fazer tudo o que Deus manda a gente fazer. E mais, você tem que se esforçar para isso. Ruth e Jacó, nós usamos como exemplo, não foi? Lembram, irmãos? Trabalharam arduamente para melhorar a sua condição de vida. E isso tudo confiando em quem? No Senhor. Não deixou de confiar no Senhor, né? Irmãos, Jacó chegou em Padã Arã, eu não vou dizer com a mão na frente ou atrás, porque ele tinha um cajado, era só o que ele tinha. Não tinha mais nada, irmãos, tinha um cajado. Quando foi dormir, tirou o travesseiro da bolsa, não foi? De pena de ganso, né? Aquele travesseiro antialérgico, confortável. Não, né? Botou uma pedra para dormir. Então ele chegou só com um cajado, irmãos. Trabalhou 14 anos para seu sogro e depois mais 6 anos para si mesmo. Sua diligência e habilidade fizeram seu rebanho crescer, sua riqueza aumentou, sua condição melhorou significativamente, mas ele atribuiu tudo a quem? A Deus. Ele disse: eu boto umas varinhas quando as ovelhinhas vão parir, eu boto umas varinhas, eu abro elas assim, e quando elas olham lá para aquela cor, nasce as que me beneficia, os salpicados e malhados. Porque Labão dizia: agora eu quero os salpicados e malhados, agora eu quero os de cor completinha. E ficou trocando o salário dele. Toda vez que ele trocava, Deus também trocava. E Jacó disse: eu fazia isso, mas quem me dava, quem me lograva isso era Deus. Eu sei que era Deus, eu sei. Ele fez confiado no Senhor, irmãos. Ruth, uma viúva estrangeira, se fosse hoje classificada aqui pelo IBGE, era vulnerabilidade extrema nos dias de hoje.
não ficou parada, não se acomodou à sua miséria. Estava numa situação difícil? Demais, não era? E aí? Disse o seguinte: eu decidi vir para essa terra em que Deus Jeová é o Senhor. Então eu vou agora esperar que Deus Jeová, Ele cumpra a sua promessa na minha vida, né? Foi assim que ela fez? Eu disse: eu sei que Ele vai fazer, agora eu tenho que fazer, eu preciso fazer, e eu vou fazer. Noemi, o que é que eu posso fazer? Essa é a época da cega. Olha, a gente tem um costume aqui em que os pobres, eles podem pegar o resto o que sobrar da colheita. Se eu vou, mas tá, eu vou. Todo esforço, irmãos, precisa estar associado ao espírito cristão de contentamento. Ela não ficou se reclamando da sua condição. Eu disse aos irmãos, quem chegou reclamando foi Noemi, não foi? A Bíblia não fala de nenhuma reclamação, não, de Ruth. Trabalho. Então, irmãos, a cobiça é a raiz oculta de muitos pecados. Murmuração, inveja, tristeza pelo bem do próximo, competitividade pecaminosa, descontentamento secreto com a providência de Deus. Então, nós aprendemos que o 9º mandamento nos ensina a guardar a verdade no falar, e o 10º nos ensina a guardar a verdade nos afetos, porque está lá no meu coração. Então, nós concluímos a primeira parte, entendendo que o primeiro grande dever do 10º mandamento é cultivar um coração contente, livre da inquietação invejosa e do desejo desordenado por aquilo que Deus não nos deu, ao passo que nós devemos ao mesmo tempo nos esforçar para melhorar a nossa condição. Vamos continuar o estudo do 10º mandamento, observando agora o segundo dever exigido nesse mandamento. Nós vimos o primeiro, que é contentamento, pleno contentamento com a nossa condição. Então, quais são os deveres exigidos no 10º mandamento? Pergunta 147. Os deveres exigidos no 10º mandamento são um pleno contentamento com a nossa condição, primeiro. E o segundo, uma disposição caridosa, amorosa. Uma disposição caridosa, ou seja, amorosa, da alma para com o nosso próximo. De modo que todos os nossos desejos e afetos relativos a ele, ao nosso próximo, tendam para todo o seu bem e promovam o mesmo, ou seja, promovam o seu bem. Vamos abrir em Romanos 12, 15. Quem encontrou, Girlene, pode ler. Olha só. Então, eu vou sentir aquilo que o outro está sentindo. Eu vou me alegrar com a alegria do próximo. Essa é a disposição amorosa da alma para com o nosso próximo. Essa disposição amorosa significa que devemos amar o próximo de tal forma que nos alegremos pelo seu bem-estar, nos alegremos pelo aquilo que ele possui, como se fosse nosso. Esse segundo dever tira a gente do eixo do eu, o eixo, minha vida girando em torno de mim mesmo, e coloca esse eixo na direção do outro, da coletividade. Ele me tira do desejo possessivo, eu quero primeiro o meu, para a caridade ativa. Vocês conhecem aquele ditado que diz, né? Farinha pouca, conhece ou não? Complete. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Nunca escutou não, João? Estava lembrado não? É porque você não é da Bahia. Você gostava de farinha, da Paraíba também, né, irmanita? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Esse é o desejo possessivo, mas a gente precisa ter um amor ativo. Esse segundo dever me tira da tristeza pelo bem alheio para a alegria da propriedade do próximo, do meu irmão. O 10º mandamento, olha, irmãos, exige. A gente está estudando a lei de Deus, né, no culto doméstico, né, Rutinha? E a gente viu essas coisas. Deus exige, Deus ordena, Deus não pede. Deus fica pedindo as coisas para a gente, irmão. A melhor coisa do mundo é Deus não pedir as coisas para a gente. É Ele determinar. A melhor coisa que tem. Graças a Deus que Ele determina. Se deixasse com a gente estava perdido. Não sei se os irmãos lembram, no domingo passado nós colocamos um textinho de reflexão no boletim que diz assim: se Deus me desse a sua onipotência, em 24 horas eu mudava muita coisa.
Mas se junto com a onipotência ele me desse a sua sabedoria, eu deixava tudo no lugar, tudo do jeito que está. O 10º mandamento exige que eu deseje para o meu próximo o mesmo que desejo para mim, e que meu coração seja inclinado para o bem dele, e não a sua perda, e não a sua queda, e não a sua vergonha, e não a sua tristeza, e não o seu tropeço. E Deus usa, irmãos, para com seus filhos dos meios didáticos para isso. Preste bem atenção. Ele está exigindo, mas como você é filho dele, e ele quer o seu bem, preste bem atenção, ele quer o seu bem, ele é filho. Qual o pai que não quer o bem do seu filho? Não é? E sendo Deus o nosso pai, como é que ele não vai querer o nosso bem? Então ele quer o nosso bem. Então para isso ele dá um mandamento, ele exige de nós, e ele também usa dos meios que ele dispõe, que ele quer, que ele deseja, para a gente entender essa mensagem, entender isso. Acontece que muitas vezes, quando nós estamos assim bem relutantes em entender e praticar essas coisas, então Deus aperta nos meios, ele vai nos colocando em situações de dificuldade, para a gente aprender essa mensagem, que a gente teve dificuldade de entender somente com o ensino, somente com a palavra, somente com a leitura, somente com a explicação. Aí ele vai nos colocar em situações para que a gente aprenda, a gente compreenda. Como foi que ele ajudou o apóstolo Paulo a se manter humilde diante das muitas revelações e de tudo que Deus deu? Porque Deus deu muita coisa, não foi, apóstolo Paulo? A compreensão. Como foi que Deus ajudou o apóstolo Paulo a se manter assim humilde? Como foi, irmãos? Deixou o espinho na carne. Que ajuda, né? Isso é ajuda, irmãos? Na perspectiva divina, é uma ajuda. Era isso que o apóstolo Paulo precisava, do espinho, mas Deus não deixou ele só com o espinho, ele deu também a sua graça. Paulo, é melhor tu ficar com esse espinho, mas eu vou te ajudar, que a minha graça vai te bastar para tu levar com isso. A dor saiu, irmãos, né? Quando ele morreu. Por isso que ele disse: eu prefiro estar com Cristo, mas eu tenho uma missão para cumprir, eu vou ficar, né, até quando Deus quiser. É por isso que eu digo aos irmãos, fico lembrando dos irmãos, né, daquelas musicazinhas gospel que cantam por aí, né, que o mundo é que quer te ver chorar, e Deus quer te ver sorrindo. Irmão. Deus quer você alegre em toda e qualquer circunstância. É isso que Deus quer. Essa é a vontade de Deus para você. Em toda e qualquer situação, Ele quer que você esteja contente, tenha contentamento. E você e seu coração tem uma disposição tal que você se alegre no bem do seu próximo, no bem do seu irmão. E quer levar seu coração a ficar inclinado para isso. Não é mais ou menos. Não é uma hora eu fico, outra hora eu não fico. Ele quer que você fique inclinado, desejoso, alegre, o tempo todo. Aí eu pergunta de retórica: isso é fácil? Hein, irmãos? É fácil? Não. Por que não é fácil? Por causa daquela situaçãozinha do nosso coração naturalmente pecaminoso, egoísta por natureza. Eu quero primeiro o meu bem, e se o outro está bem, se o outro está melhor que eu fico desejando a situação dele, a prosperidade dele. É assim que naturalmente meu coração está inclinado. Então, só pela graça, só pelo poder do Espírito, o dínamos, poder, no grego está lá dínamos vem daquele dinamite. Dinamite é um explosivo que todo mundo sabe, desde as criancinhas, que é forte. Desde as crianças sabem que é forte. Então eu preciso desse poder explodindo dentro do meu coração, explodindo o meu egoísmo, estraçalhando, deixando em migalhas o meu egoísmo, para que meu sentimento seja mudado nessa direção. E aí é um processo, nós vamos mortificando esses desejos, e à medida que você vai mortificando esse desejo, você vai vendo que a prosperidade do outro é uma obra divina, e você vai se alegrando nisso, e aí você vai se conformando à imagem de Cristo.
mas precisa dessa dinamite, dessa força, que naturalmente nós não temos. Que também nas musiquinhas fica dizendo para você, use a sua fé. Quando você não consegue as coisas, isso acontece muito nas profecias, né? A pessoa vai estar aqui, né? Usa, às vezes de púlpito não, hoje em dia na cadeira, em todo canto, o pessoal dá profecia, faz, né? Aí diz, olha, Deus te prometeu isso, você vai conseguir isso. Aí a pessoa diz, não, você não conseguiu não, a sua profecia é falsa. Eu disse, não conseguiu não, sua fé foi que foi pouca. Se sua fé fosse suficiente, você conseguia. Não é assim, irmãos? É assim. A Bíblia diz, quando eu sou fraco. Então esse mandamento requer que nossos pensamentos e desejos para com o nosso próximo sejam os corretos, incluindo tudo o que lhe pertence. Porque, irmãos, olhe, Deus nos colocou no mundo para cooperarmos uns com os outros. Só que a gente já nasce o quê? Egoísta. Mas Ele botou a gente para cooperar uns com os outros. Não tem em vista cada um o que é propriamente, mas o que é do outro. Nós vamos ver isso. Ele botou para a gente cooperar, contribuir, colaborar. Numa sociedade assim caída mesmo, não é? Então, nessa perspectiva, pense comigo, nós somos responsáveis pelo bem do outro. Olha só, o cristão tem essa concepção, eu sou responsável pelo bem do outro. E minha vida precisa ser direcionada para isso, senão não serve. Eu preciso cooperar com a prosperidade e o bem do próximo, tanto quanto para o meu bem. Por isso, irmãos, que a lei de Deus vai nos ajudando a golpear o egoísmo, golpear, atingir mesmo, com força. E aí, eu preciso abrir um parêntese muito importante para dizer para os irmãos, principalmente, evidentemente, os mais novos, as crianças, os adolescentes, os jovens, que este mandamento naturalmente sanciona o direito à propriedade privada. Perceberam isso? Este mandamento, vou dizer, naturalmente sanciona o direito à propriedade privada, o que é contrário à ideologia socialista e comunista. Então, eu digo para os irmãos, com todas as letras, com toda a segurança, sem nenhum medo, o sistema socialista e o sistema comunista, eles são contrários à Escritura e à lei de Deus. O cristão que defende essas coisas, ele está contra a lei de Deus. E está querendo ser mais sábio do que Deus. Não precisa estar dando aula aqui, né? Nem de filosofia, nem de sociologia, para a gente abordar. Esse não é o objetivo, né? De estar aqui. Mas há teóricos, né? Muitos teóricos da sociologia, né? Da sociologia geral, da sociologia da educação, que vão defender que o ideal para o ser humano, se não for o socialismo, é o comunismo. E hoje as escolas e as universidades estão invadidas, né? Estão tomadas por esse sistema de pensamento. Ele é contrário ao que Deus está dizendo aqui. Não cobice o que é do outro, porque o outro tem direito de ter aquilo que ele tem. Então, qualquer sistema que tente tirar isso, mesmo, olha, a boa intenção, que é bonito, né? Não, mas a intenção é que é para distribuir para todo mundo. Isso é mentira satânica. Eita, pastor, o senhor está vendo Satanás em tudo. O senhor está espiritualizando tudo todo? Não. Sabe por quê? Porque nós vimos que todo ensinamento que é contrário ao ensinamento de Deus vem de demônio. Tá certo? Vem de demônio. Quem quis igualar o homem a Deus, irmão, foi Satanás. Foi não? Quando disse a Eva, olha, tu vai conhecer igual a Deus, o bem e o mal, igual a Deus. Vamos deixar tudo igual. Olha que coisa bonita. Deus está querendo ficar aqui em cima e tu aqui embaixo. Eu estou querendo teu bem, pegar tu e botar lá para cima. Não parece que eu estou com uma proposta melhor? São as propostas de Satanás. Os irmãos sabem o que acontece nos sistemas socialista e comunista. Fome. Eu dei uma pincelada só rapidamente para os irmãos, dei um exemplo de um país que seguia a concepção bíblica, que teve nas suas bases, né, de fundamento de prosperidade, a concepção bíblica. Muitos desses países ainda hoje continuam prósperos. A base deles qual foi? Quando adotaram os ensinamentos bíblicos como norteadores da sociedade.
Aí eles prosperaram, até hoje estão prósperos. Então, à medida que vão abandonando essa concepção bíblica, eles espiritualmente eles estão em declínio, mas a base dele está tão boa que, pelo menos financeiramente, materialmente, eles ainda são referência para o mundo. Diga, irmão. Exatamente. Vamos concluindo essa primeira parte. Nós vamos abordar um pouquinho mais, irmão, no próximo estudo. Mas eu quero concluir com os irmãos com Romanos 13, 9 e 10. No próximo estudo, aí nós vamos ver o que essa disposição amorosa requer de nós, para a gente concluir o segundo dever desse mandamento, tá certo? Vamos lá, Romanos 13, 9 e 10. Quem encontrou? Olha, a gente sempre está falando isso, fica claro, irmãos. Você quer amar? Aqui está claro. Você quer amar? O que é amar? Cumprir a lei. É simples assim. É muito simples. Naquilo que deve ser feito. Agora, o esforço é para fazer. Mas a gente quer o quê? Requer o quê? A diligência, a disposição, o esforço necessário. É isso que tem que ser. O 10º mandamento, ao proibir a cobiça do que pertence ao próximo, traz a verdade de que a propriedade privada é um direito humano garantido por quem? Por quem? Deus. Olha a referência. Deus é a referência de tudo, irmãos. Deus é a referência de tudo. Foi dito aqui agora, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Com todas as nossas forças, com toda a nossa disposição, com todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. É a base. Nós aprendemos onde é que está a base para eu respeitar a dignidade do homem. Está onde? Em Deus, porque o homem foi feito à sua imagem e semelhança. A referência é Deus. Por isso que a gente fala em teocentrismo. Deus sempre no centro. Quando Deus se desloca do centro, né? Por isso que fala egocentrismo. Egocentrismo é o quê? O eu, o ego no centro. Então, quando é o eu no centro, a coisa desanda. Quando é antropocêntrico, quando é o homem no centro, a coisa desanda. Quando Deus está no centro, dá tudo certo. Dá tudo certo nas ciências. Viu? Ruth, Alícia, Abraão, Alice, Elisa, Yasmin, Ismael. Estou falando mais de vocês que estão na fase do início, né? Mais ou menos na adolescência, na juventude dos estudos. Se o estudo das ciências está centrado em Deus, vai ter boa ciência. Seja ela ciência humana, ciência natural. Entendeu, Alícia? Para cuidar do ser humano, para fazer a análise das células. Vai entrar, deve estudar ética, bioética. Qual é o centro da ética, da bioética? É Deus. Quando Deus sai, a coisa complica. Quando Deus sai, irmãos, vem o egoísmo toma conta. Aí eu começo a relativizar o direito do outro, o direito do próximo. Concluindo, o amor, irmãos, não cobiça, ele busca o bem do outro. A cobiça se entristece pelo bem alheio, o amor se regozija nele. E onde é que vai estar essa centralidade de tudo? Deus. E onde é que Deus deixou isso? Na sua lei. E o que é o cumprimento da lei? O amor. Por isso que a gente estuda a lei. Eu vou ficar dizendo isso. Olha, irmão, por isso que a gente estuda a lei. Não tem como nos desvencilharmos da lei. Olha o prejuízo se a gente deixar isso de lado, irmãos. Olha o prejuízo. A gente nem vai conhecer a gente mesmo, nosso coração. Nós não vamos conhecer. Qual vai ser o centro da nossa vida, a referência da nossa vida? Ela precisa ser Deus. O centro da sociedade, a referência da sociedade precisa ser Deus. E quando não é Deus, impera a prosperidade? Não vai ter prosperidade. Não vai ter prosperidade. Não vai ter uma prosperidade que leve ao bem, ao benefício. Muitos desses países aí que estão financeiramente bem, preste atenção, uma das características, quando eles declinaram e começaram a abandonar a referência de Deus, veja se as pessoas não são egoístas. Preste atenção, analise um pouco a sociedade, veja como é que elas são. Elas são bem financeiramente, mas atente para ver.
são egoístas. Elas contribuem com os outros, fazem caridade. Muitas vezes para o quê? Abafar a consciência pesando. Quando Deus sai, irmãos, quando Deus sai da referência, um lado, alguma coisa vai desandar, não vai dar certo. Quando Deus está no centro, então as coisas começam a crescer de forma equilibrada, orgânica. Eu, de novo, tem um país aí, a gente citou alguns países, né, de referência, como a Suíça, não foi? Eu ia citar a Holanda, mas o tempo, nem sempre dá para a gente abordar todas as coisas, mas é muito importante. Mas a gente pode ver aí um país que é próspero financeiramente, que é muito bem tecnologicamente, mas eu pergunto, como é que as pessoas estão vivendo? Elas estão vivendo bem? Eu estou pensando no Japão. Os meninos gostam, né? Os meninos fazem judô, aí a origem é japonesa, aí a cultura japonesa ela atrai, várias culturas têm o que atrai, mas atrai, mas por trás, Ramon, você que já gosta, já vê, por trás daquela prosperidade financeira, tecnológica, muitos jovens como é que estão vivendo? Na tristeza, vivendo isolado dentro de uns cubículos, mora na rua com prosperidade financeira. A vida deles aí passou a ser, eles são tão bons, mas a referência deles foi perdida de Deus, aí a referência deles é o trabalho, né? Trabalho. Você perde, não é Zaqueu, perde o equilíbrio, o sentido. Aí volta para aquela questão, não é para a glória de Deus. Só Deus, irmão, no centro, viu, Rutinha? É Deus no centro que vai fazer a gente tolerar o próximo, ter misericórdia, viver numa sociedade que as pessoas são egoístas, mas você não vai se contaminar com o egoísmo. Você vai procurar influenciar. Você vai ser a luz. Você vai ser o sal. A luz e o sal. É com a lei de Deus, irmãos. É livrando a gente desse egoísmo. A gente tem que lutar contra ele. A palavra final é: lutemos contra isso. Peçamos a Deus nas nossas orações: Senhor, a tua palavra é assim. E como é que eu estou? Como é que está meu coração? Como é que está a intenção do meu coração? Eu estou retendo. Entenda que não é só reter recursos, bens. Nós estamos falando de forma mais ampla. Não é inveja só da prosperidade financeira. É do bem, da alegria, do bem espiritual, do crescimento espiritual. Eu estou me retraindo, eu estou retendo, segurando, quando eu deveria estar abrindo, orando, me alegrando com o próximo, buscando o bem do próximo. Vamos refletir, irmãos, pedir ao Espírito Santo que fale, né, as nossas mentes, fale aos nossos corações, nos ajude, né, com essa dinamite a quebrar essas pedras grandes aí que nós ainda mantemos, né, no nosso, e que assim Deus nos faça, né, de fato nos alegrarmos com o bem, né, do meu irmão, o bem do meu próximo, o bem da sociedade. Vamos trabalhar, né, nessa perspectiva, irmãos. Vamos no próximo estudo, com a graça de Deus, nós vamos ver ainda a segunda referência do segundo dever requerido nesse mandamento. Já vou adiantando para os irmãos, é Filipenses 2:4, que nós citamos anteriormente. Vou ler para os irmãos: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Nós vamos ver o que é que Deus está querendo dizer com esse versículo. Que Ele nos abençoe, irmão.